Nós que estamos acostumados a assistir filmes de terror, ficamos sempre chocados quando algum personagem tem uma morte trágica e agonizante. Sejam partes do seu corpo dilaceradas, sangue para todo lado, ou até mesmo queimada viva. Mas isso não está nem perto de ser o pior que poderia acontecer com aquele personagem. 10 destinos de filmes de terror pior do que a morte. Eu garanto que o último destino vai te causar pesadelos por um mês inteiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Estrela de Cinema. Nesse vídeo vai ter poucas ilustrações sobre as cenas que eu vou estar falando, porque todas são bem violentas e podem causar um desconforto enorme em quem está assistindo. 10. Animal de estimação. Audição é um filme japonês de 1999 que começa nos apresentando Shigeharu Aoyama. Ele é um viúvo de meia idade que, após perder a sua esposa, ele decide procurar uma nova companheira. Ele é incentivado a fazer uma audição falsa para um papel de um filme, como uma forma de conhecer várias mulheres. Durante o processo de seleção, ele fica intrigado com uma jovem chamada Asami Yamazaki. Ela é retratada como uma mulher tímida e reservada, mas com um passado muito misterioso. Mesmo assim, Shigeharu decide convidá-la para um encontro. Ele também começa a investigar sobre o passado da Asami e descobre que ela mentiu sobre a sua experiência profissional e todo o seu currículo, e enquanto isso vai aparecendo alguns flashbacks na tela, no qual mostra o passado da garota. Ele, ao descobrir o seu passado sombrio, confronta a Asami e a mesma, em resposta, droga o homem, deixando-o paralítico e indefeso. E assim ela revela suas verdadeiras intenções. Ela quer ser uma esposa perfeita para Shigeharu, mas também ela quer usar ele como uma forma de punir todos os homens no qual já a fizeram mal. Ela começa uma tortura física e psicológica extrema em Shigeharu. Ela o mutila, cortando seus pés e a sua língua. E esse filme gosta de dar um foco bem grande nessas cenas explícitas que dá vontade até de fechar os olhos. E pouco depois é mostrado que Shigeharu, em um quarto de hotel todo mutilado, sentado em uma cadeira, sem seus membros e sem sua língua. Ele se balança de trás para frente em um estado de trauma e loucura, enquanto um saco de lixo se mexe ao lado dele. 9. Vivendo seu pior medo. Dredd é um filme de terror psicológico que nos apresenta Stephen Grace, um estudante universitário que decide fazer um estudo sobre os medos humanos para um projeto acadêmico. Ele recruta 2 colegas, Quaid e Sherry. Os 3 começam a entrevistar pessoas que já tiveram experiências traumáticas, na esperança de entender melhor o medo dos humanos. Eles entrevistam um homem chamado Joshua e uma mulher chamada Abe. Conforme o filme vai progredindo, Quaid começa a se interessar ainda mais pelos aspectos sombrios e profundos do medo. Então, Quaid começa a manipular e torturar Joshua e Abe, e submetendo eles a uma tortura física e psicológica, provocando um profundo trauma emocional neles, apenas para descobrir até qual extremo chega o medo humano. 8. Loop temporal infinito. Você sabe o que é um filme de terror found footage? Found footage são filmes de terror que são no estilo documentários, tipo A Bruxa de Blair, no qual você só tem uma câmera que sai filmando todos os acontecimentos. No início do filme, membros de uma equipe de investigadores que estão indo documentar fenômenos paranormais em um hospital psiquiátrico são apresentados pra gente. Eles entram no hospital durante a noite e começam a explorar seus corredores sombrios. No começo, eles encontram algumas ocorrências estranhas, como portas se fechando sozinhas, ruídos inexplicáveis, e à medida que a noite avança, eventos cada vez mais assustadores começam a acontecer. Eles descobrem que estão presos dentro do hospital e incapazes de encontrar uma saída. Preso em um loop temporal, onde os mesmos eventos traumáticos se repetem e se repetem e se repetem. Eles são perseguidos e aterrorizados também por uma entidade maligna e eles são incapazes de escapar. À medida que a equipe enlouquece sob o estresse e o medo crescente, e eles continuam a gravar sua jornada solitária e descobrem uma sala oculta onde eram feitos experimentos bizarros no passado. Loop temporal não precisa ser uma tortura ou terrores gigantes para te deixar mal, mas você tá fardado à loucura gradual, ou seja, você vai enlouquecendo aos poucos. 7. Reprodutora. No filme Homem nas Trevas de 2016, existe um destino que é pior do que a morte. O filme começa apresentando um casal de namorados e seu amigo que geralmente fazem alguns assaltos a residências na intenção de conseguir algum dinheiro. Os 3 invadem a casa de um homem acreditando que será uma tarefa fácil e simples devido à sua deficiência visual. No entanto, eles descobrem que estão em perigos ao encontrar o homem cego, que revela ser um oponente altamente habilidoso e implacável. Conforme eles lutam para sair da casa, é revelado que
que esse homem cego mantinha uma mulher acorrentada no seu porão, que ele guarda como uma espécie de prisioneira. E por quê? Bom, há um tempo atrás a sua filha foi morta atropelada por uma mulher chamada Cindy, que é essa que está acorrentada no seu porão, na qual ele acredita que ela é responsável pela morte da sua filha e não pagou por isso, já que ela é filha de um cara muito rico. Então ele mesmo decidiu puni-la, e ela está acorrentada e constantemente ele injeta através de agulhas e seringas seu sêmen na garota, assim planejando engravidar ela para ela poder dar outro filho a esse homem. 6. Estado vegetativo proposital. Esse é um dos mais cruéis que existe. No filme Fuja, conta o dia a dia de uma mãe e uma filha, respectivamente Diana e Chloe. Diana é uma mãe super dedicada que vive só para cuidar da sua filha Chloe, que é uma jovem cadeirante que tem sérios problemas em saúde física. No decorrer da história, Chloe começa a desconfiar de um certo medicamento que a sua mãe tá dando para ela, e ela descobre que se trata de um remédio de uso veterinário que causa paralisia. Por isso, ela estava na cadeira de roda, ou seja, ela sempre foi totalmente normal e saudável. Ela só estava naquele estado por conta da sua mãe. 5. Costurado em uma pele de morsa. No filme Tusk, a história gira em torno de Wallace, um podcast arrogante e egocêntrico que viaja para o Canadá para entrevistar um homem chamado Howard, conhecido por suas histórias peculiares. Ao chegar lá, ele é sedado e acorda para descobrir que as suas pernas foram amputadas, e Howard o revela seu plano macabro de transformar Wallace em uma morsa humana, inspirado em uma experiência traumática que ele teve no mar. Enquanto isso, Wallace ele é transformado em uma morsa grotesca e ele está preso em um tanque. E no final do filme, Wallace continua sendo uma morsa gigantesca, toda deformada e traumatizada. 4. Torturando-o apenas por prazer. Josh, Paxton e Ollie, eles são 3 amigos que estão viajando pela Europa após serem convencidos por um jovem chamado Alex a ir para um albergue na Eslováquia. Cada um dos amigos são capturados e descobrimos que eles caíram em uma armadilha. O albergue, na verdade, é um local de fachada para uma máfia internacional de tortura. Os membros ricos dessa associação pagam milhões de dólares para poder torturar até a morte quem eles quiserem, principalmente os turistas que vão até esse albergue. E o motivo da tortura é apenas por prazer pessoal e também satisfazer os seus desejos mais obscuros. O que deixa o destino mais cruel ainda é que esse não é um caso só de um filme, pois ele realmente existiu. Existe relato da Interpol ter encontrado um suposto local na Índia onde jovens e crianças eram vendidos pelos seus pais para uma máfia rica, e o resto você já sabe, né? Inclusive eu já contei a história desse filme inteira aqui nesse vídeo que vai estar aparecendo no card aqui em cima. É só você clicar e assistir. Ovos de aranha no ouvido. A história segue um homem misterioso que sequestra 4 pessoas e os mantém em um cativeiro em uma antiga casa abandonada. O filme ele explora segredos sombrios dos personagens e revela os vínculos entre si ao longo da narrativa. Bom, alguns deles são submetidos a torturas horríveis, na qual eu nem prefiro contar aqui. Porém, a que eu separei para contar são os ovos de aranha no ouvido da pessoa. Bom, nessa cena específica, a garota ela é segurada pelos seus sequestradores e tem ovos de aranha injetados no seu ouvido através de uma seringa. E como você deve imaginar, mais tarde esses ovos eclodem e aranhas começam a sair da cabeça dela. Nossa, que horrível. 2. Rosto completamente deformado. No início do filme Terrifier, somos apresentados a uma jornalista em uma entrevista de televisão. Ela está investigando um assassinato brutal cometido por um assassino em série conhecido como Art, cuja identidade e motivações permanecem desconhecidas. Durante a entrevista, Samantha ela dá detalhes gráficos dos atos horríveis preparados pelo Art. Ela menciona que o serial killer foi capturado anteriormente, mas devido a problemas legais ele acabou sendo libertado. E a Samantha também ressalta a reputação do Art como um dos assassinos mais sádicos e implacáveis que já existiram. Logo nos é apresentado uma das vítimas do ataque do palhaço. O seu rosto está completamente deformado, o que é muito assustador. Tá muito horrível mesmo. E eu acredito que se você viver com o seu rosto totalmente deformado, parecendo uma criatura que já foi morta, é um destino muito mais cruel do que a morte. 1. Centopeia humana. E é claro que esse filme desgraçado ia estar aqui em primeiro lugar, né? O filme começa nos apresentando o Dr. Hayter, um ex-cirurgião que ficou obcecado pela ideia de criar uma centopeia humana. Ele sequestra alguns jovens turistas americanos e um homem japonês também, começa a torturá-los da maneira mais bizarra já vista pela humanidade. Ele começa a cortar os tendões das pessoas e começa a costurar a boca de uma pessoa no ânus da outra. Esse filme é horrível.
Esse filme é totalmente bizarro, eu odeio esse filme, ele deveria ser banido do planeta e apagado da memória de todo mundo. Bom, se você gosta de filmes de terror e quer ver de graça aqui mesmo no YouTube, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você conhecer os 11 melhores filmes de terror aqui mesmo no YouTube. E do outro lado eu vou deixar os 15 melhores filmes de terror da Netflix para você assistir agora mesmo. E agora eu tenho aquele momento que eu tenho que te pedir o seu like nesse vídeo e também pedir a sua inscrição aqui no canal para ajudar esse trabalho a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado por eu poder contar com a sua ajuda e até o próximo vídeo.